Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui de volta depois de precisar, né? Infelizmente me ausentar alguns dias devido, como eu já comentei, devido a essa arte aqui, essa proeza que eu consegui de quebrar o osso da mão. Vou deixar para vocês aí algumas fotos para que vocês estejam por dentro, né? Já tinha avisado antes que eu ia precisar me ausentar aqui desse desafio de ler a Bíblia completa por durante um ano. Passei um tempo um pouco complicado, vamos assim dizer, mas nada demais. Precisei ficar internado por alguns dias, depois precisei fazer uma cirurgia, né? E fiquei depois alguns dias também no hospital. Quando eu voltei para casa, eu ainda sentia muita dor. O pós-cirúrgico ele é muito complicado. Eu sentia mais dor, inclusive, depois que passou ali a cirurgia, né? Acho que depois que passa ali o efeito da anestesia, não sei explicar, mas eu senti muito mais dor do que no dia que aconteceu o acidente. Caí de bicicleta, né? O cara me fechou na rua, bateu e acabei quebrando o osso aí. Mas agora estou aqui mais tranquilo. Acho que passou alguns dias que eu estou me recuperando, já estou me sentindo melhor, graças a Deus, e é motivo de dar glórias. Em todas as circunstâncias nós devemos agradecer ao Senhor. Em todas as coisas que nos acontecem nós devemos dar graças a Deus. Então eu queria agradecer muito, em primeiro lugar a Deus, por Ele ter me deixado aqui com saúde para completar esse desafio, né? Mesmo que tendo que fazer essa pausa aí, mas é graças a Ele que eu estou aqui com saúde, com vida, para poder ainda continuar, para poder concluir esse desafio. E eu queria, né, obviamente, fazer o ano corrido, queria que eu conseguisse fechar esse desafio num ano fechadinho, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. É tudo no tempo dele, não é no nosso tempo, né? Não é das coisas, não é do jeito que nós queremos, mas sim do jeito que ele quer. Então que seja feita a vontade dele. Eu tenho certeza que tudo isso que aconteceu foi para fortalecer ainda mais a minha fé. Fortalecer ainda mais de que eu preciso permanecer fiel à palavra dele. Permanecer fiel aos propósitos que ele quer para a nossa vida. E com certeza ele toca isso no teu coração também. Ele quer que você seja fiel. Fiel a ele, confie nele no tempo dele. Porque o tempo de Deus, mesmo nós não entendendo tudo aquilo que está acontecendo no presente, mas é tudo no tempo dele. Todas as coisas vão se encaixar na hora devida. Tudo no tempo dele é simplesmente perfeito. Então, mesmo que estamos com dúvida, mesmo sem entender, vamos confiar no tempo de Deus. Amém? Obrigado também por você que esperou, né, esse tempo aí de recuperação. E se for da vontade dele, agora vamos firmes, com mais força, com mais alegria, com mais disposição, finalizar esse desafio. Amém? Hoje nós vamos iniciar o livro de Zacarias. Vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 8. Tranquilo? Pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui em Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, a palavra de Javé foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, com esta mensagem: Javé irou-se profundamente contra os antepassados de vocês. Então você deverá dizer ao povo de hoje: assim diz Javé dos exércitos: voltem para mim, oráculo de Javé dos exércitos, e eu voltarei para vocês, diz Javé dos exércitos. Olha para você ver. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Ou seja, Deus nos pede, Deus nos aconselha para que nós voltamos para Ele, pois assim Ele vem ao nosso encontro. Olha que maravilha. Busque o Senhor e você vai ser ouvido. Peça perdão verdadeiro e você será perdoado. Busque a Deus e você o encontrará. Isso é bíblico, é a palavra de Deus. Busque a Deus, cara. Não canse, não se esvazie, não deixe acabar o seu ânimo de buscar a Deus. Pelo contrário, busque a Ele com toda a sua força, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência. Não façam como os seus antepassados. Os profetas antigos chamavam a atenção deles, dizendo: assim diz Javé dos exércitos: convertam-se de seus caminhos e de suas más ações. Mas eles não escutaram, nem me deram atenção,
oráculo de Javé. Onde estão os antepassados de vocês? E os profetas continuam vivendo para sempre? Agora, a minha palavra e as ordens que dei a meus servos, os profetas, por acaso não atingiram os antepassados de vocês? Então eles se converteram e disseram: Javé dos exércitos aplicou-nos o castigo que tinha planejado para nós, conforme nossos caminhos e nossas ações. No dia 24 do 11º mês do 2º ano de Dário, a palavra de Javé foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, na seguinte forma: Tive uma visão durante a noite. Havia um homem montado num cavalo marrom, parado entre as árvores de murta, no fundo de um abismo. Atrás dele estavam cavalos marrons, alazões e brancos. Então perguntei: Quem são eles, meu senhor? O anjo que falava comigo respondeu: Vou mostrar-lhe quem são eles. O homem parado no meio das árvores de murta respondeu: Estes são o que Javé enviou para percorrer a terra. Eles trouxeram a resposta ao anjo de Javé, que estava parado no meio do arvoredo. Acabamos de percorrer a terra, e ela toda repousa tranquila. E o anjo de Javé perguntou: Javé dos exércitos, até quando ficarás sem mostrar compaixão para com Jerusalém e as outras cidades de Judá, contra as quais está irado? Já faz 70 anos? Javé respondeu ao anjo que falava comigo, com palavras boas e consoladoras. Então o anjo de Javé que falava comigo ordenou: Proclame, assim diz Javé dos exércitos: Tenho ciúme de Jerusalém e de Sião, um ciúme muito grande, e também estou muito irado contra as nações que vivem confiantes, pois quando eu estava apenas um pouco irado, elas continuaram a colaborar com o mal. Por isso, assim diz Javé: Eu me volto para Jerusalém, cheio de compaixão. Meu templo será construído, oráculo de Javé dos exércitos, e o cordel me medir será estendido sobre Jerusalém. Proclame ainda, assim diz Javé dos exércitos: Minhas cidades novamente transbordarão de bens. Javé de novo consolará Sião, e mais uma vez ele vai escolher a cidade de Jerusalém. Capítulo 2. Levantei os olhos e vi 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: Que significam esses chifres? Ele respondeu: São os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois, Javé me fez vir 4 ferreiros. Perguntei: O que eles vão fazer? Ele respondeu: Estes são os chifres que dispersaram Judá, de tal modo que ninguém podia levantar a cabeça. Os ferreiros vieram para aterrorizá-los, para cortar fora os chifres dessas nações que investem contra a terra de Judá, espalhando sua gente pelo mundo. Levantei os olhos e vi um homem com o cordel de medir. Perguntei: Aonde você vai? Ele respondeu: Vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e comprimento. Então o anjo que falava comigo deu um passo à frente, e o outro anjo veio ao encontro dele. E aquele disse a este: Corra, vá dizer àquele moço que Jerusalém deve ficar sem muros, por causa da multidão de homens e animais que ele deverá acolher. Mas eu serei para ela oráculo de Javé, muralha de fogo ao seu redor, e no meio dela eu serei a sua glória. Vamos, fujam da Babilônia, oráculo de Javé, pois eu dispersei vocês pelos 4 ventos, oráculo de Javé. Ai, filhos de Sião que moram na Babilônia, fujam, porque assim diz Javé dos exércitos: Depois que a glória me mandou às nações que roubaram vocês, quem fere a vocês, fere a pupila dos meus olhos. Pois eu agito a mão contra eles e serão despojo para aqueles que eram seus escravos. Assim vocês ficarão sabendo que foi Javé dos exércitos quem me mandou. Festeje e fique alegre, filha de Sião, pois eu estou vindo para morar com você, oráculo de Javé. Nesse dia, numerosas nações vão aderir a Javé e passarão a ser o meu povo. Eu virei morar em seu meio, e você ficará sabendo que foi Javé dos exércitos quem me mandou a você. Javé tomará Judá como sua porção na terra santa, e tornará a escolher Jerusalém.
Silêncio diante de Javé, criaturas todas, pois ele se levanta em sua morada santa. Capítulo 3. Depois Javé me fez ver Josué, o chefe dos sacerdotes, parado na frente do anjo de Javé. E Satanás estava em pé, à direita de Josué para acusá-lo. E o anjo falou a Satanás: que Javé segure você, Satanás, que Javé o segure, pois ele escolheu Jerusalém. Esse aí não é por acaso um tição tirado do fogo? Josué estava vestido com roupas sujas e parado na frente do anjo. Então o anjo falou aos que estavam de pé à sua frente: tirem dele as roupas sujas. E disse a Josué: veja, eu afastarei de você a sua culpa e o revestirei com roupas limpas. E acrescentou: ponham-lhe na cabeça um turbante limpo. Então lhe puseram na cabeça um turbante limpo e o vestiram com roupas limpas. O anjo de Javé estava de pé e falou solenemente a Josué: assim diz Javé dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e guardar os meus mandamentos, você governará o meu templo e guardará meus atos, e eu o deixarei entrar entre estes que estão aqui de pé. Escute, pois, Josué, chefe dos sacerdotes, você e os seus companheiros que estão diante de você, porque eles são homens de presságio, eu estou fazendo vir o meu servo, Germe. Aqui está a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre esta pedra há 7 olhos. Eu mesmo gravarei nela uma inscrição, oráculo de Javé dos exércitos, e num só dia tirarei a maldade desta terra. Nesse dia, oráculo de Javé dos exércitos, cada um de vocês poderá convidar seu vizinho para vir debaixo da sua própria parreira e debaixo da sua própria figueira. Capítulo 4. O anjo que estava conversando comigo voltou e me fez acordar, como se estivesse... Rapaz, só pegar um travesseiro aqui, peraí. Acho que agora acho que fica melhor um pouco para apoiar o braço aqui. Vamos lá, capítulo 4. O anjo que estava conversando comigo voltou e me fez acordar, como se estivesse despertando alguém do sono. Ele perguntou: o que é que você está vendo? O que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro, tendo na ponta um reservatório de azeite e 7 lâmpadas nos 7 bicos que há na extremidade. E junto dele vejo também 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que significam essas coisas, meu senhor? O anjo que falava comigo respondeu: você não sabe o que significam essas coisas? Respondi: não, meu senhor. Então ele me explicou: as 7 lâmpadas são os olhos de Javé, que percorrem toda a terra. Eu lhe perguntei o que significam as suas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro. E tornei a perguntar: o que significam esses 2 ramos de oliveira que vertem azeite dourado por 2 bicos de ouro? Ele me respondeu: você não sabe o que significam essas coisas? Eu respondi: não, meu senhor. Ele me explicou: são os 2 homens ungidos que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. Esta é a mensagem de Javé para Zorobabel: não será com o poder nem com a força, será com o meu espírito, diz Javé dos exércitos. Quem é você, grande montanha? Diante de Zorobabel você se tornou apenas uma planície, de onde ele tira a primeira pedra aos gritos. Graças a ela, a palavra de Javé foi dirigida a mim para explicar: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos deste templo. Suas mãos irão terminá-lo. Assim vocês ficarão sabendo que foi Javé dos exércitos quem me mandou a vocês. Pois quem desprezou o dia de pequenos acontecimentos? Que eles se alegrem vendo a pedra escolhida na mão de Zorobabel. Capítulo 5. Levantei novamente os olhos e vi um livro voando. O anjo que falava comigo perguntou: o que você está vendo?
Respondi: estou vendo um livro que voa. Tem uns 10 metros de comprimento por 5 de largura. E ele me disse: é a maldição que se espalha sobre a superfície de todo o país. E assim como o livro, todo ladrão será expulso daqui, e todo aquele que jura falso em meu nome será expulso daqui, tal como o livro. Eu espalharei essa maldição, oráculo de Javé dos Exércitos, para que entre na casa do ladrão e na casa daquele que jura falso em meu nome. Ele vai se estabelecer dentro dessas casas e destruirá sua madeira e sua pedra. Então aqui nós vemos, né, um dos mandamentos do Senhor aqui, sobre não levantar o falso testemunho. Esse mandamento, ele deve ser praticado até os dias de hoje, até todo sempre. Não levantar falso testemunho, ou seja, não ficar julgando o outro por aquilo que ele não fez, não mentir, não colocar culpa em pessoas que não têm culpa alguma. Não inventar mentiras assim de uma forma geral, né? Pois as pessoas hoje na rede social, né, com a tal da fake news, espalham coisas extremamente absurdas, mas elas se esquecem que estão pecando contra o mandamento do Senhor: não levantar falso testemunho. Versículo 5. O anjo que falava comigo aproximou-se e disse: levante os olhos e veja isso que vem vindo. Eu perguntei: o que é isso? Ele respondeu: é uma vasilha que vem vindo. E acrescentou: é a maldade que está no país todo? Ergueu-se a tampa de chumbo e havia dentro da vasilha uma mulher sentada. O anjo disse: ela é a maldade. Empurrou-a novamente para dentro da vasilha e fechou-a com a tampa de chumbo. Olhei de novo e vi: surgiam 2 mulheres com as asas ao vento. Tinham asas iguais às da cegonha. Elas levantaram a vasilha entre a terra e o céu. Eu perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas vão levar a vasilha? Ele respondeu: para o templo que lhe irão construir na terra de Senaar. Vão fazer-lhe um pedestal e colocá-la em cima. Capítulo 6. Levantei os olhos novamente e vi 4 carros. Vinham saindo do meio de 2 montanhas, e as montanhas eram de bronze. O primeiro carro tinha cavalos vermelhos, o segundo carro cavalos pretos, o terceiro carro cavalos brancos e o quarto carro cavalos malhados. Eram cavalos vigorosos. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: quem são eles, meu senhor? O anjo respondeu: são os 4 ventos do céu, que saem depois de ter estado diante do Senhor de toda a terra. O carro de cavalos pretos vai para o lado do norte. Os cavalos brancos vão atrás deles, e os cavalos malhados vão para o sul. Fogosos, eles estavam impacientes para percorrer a terra. E o anjo mandou: vão percorrer a terra. E eles percorreram a terra. Ele me chamou e disse: veja, esses que partiram para o norte farão o meu espírito chegar ao país do norte. A palavra de Javé foi dirigida a mim, dizendo: pegue ouro e prata de alguns exilados que pertencem às famílias de Eldai, de Tobias e de Idaías, e vá até a casa de Josias, filho de Sofonias, que chegou da Babilônia. Tome ouro e prata, faça coroas e coloque-as na cabeça de Josué, filho de Josedeque, chefe dos sacerdotes. Depois diga-lhe o seguinte: assim diz Javé dos Exércitos: aqui está um homem, o seu nome é Germe, e onde ele está vai germinar. Ele construirá o templo de Javé. Sim, ele construirá o templo de Javé. Ele vai receber a glória, se assentará e governará desde o seu trono. Um sacerdote estará ao seu lado, e entre os dois haverá um conselho de paz. Para Eldai, Tobias, Idaías e para o filho de Sofonias, essas coroas serão uma lembrança no templo de Javé. Eles virão de longe e construirão o templo de Javé. Então vocês vão ficar sabendo que foi Javé dos Exércitos quem me mandou a vocês. E isso acontecerá se vocês obedecerem a Javé, o Deus de vocês. Então, coisas maravilhosas, milagres, coisas inimagináveis, coisas boas acontecem quando nós obedecemos a Deus. Então vamos obedecê-lo, amar a Deus sobre todas as coisas e agir segundo a vontade dele. Capítulo 7.
No dia 4 do mês de Casleu, o 9º mês, no ano 4 do rei Dário, a palavra de Javé foi dirigida a Zacarias. Betel enviou o alto funcionário do rei Sarazar com seus homens para suplicar a Javé e perguntar aos sacerdotes do templo de Javé, dos exércitos e aos profetas: eu devo chorar no 5º mês e fazer jejum, assim como tenho feito há tantos anos? A palavra de Javé dos exércitos foi dirigida a mim, dizendo: diga a todo o povo da terra e também aos sacerdotes: quando vocês, durante 70 anos, jejuaram e bateram no peito quando vocês, durante 70 anos, jejuaram e bateram no peito a cada 5º mês e a cada 7º mês, por acaso foi para mim que vocês jejuaram? E quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que estão comendo e bebendo? E não foi isso que Javé disse pela boca dos seus profetas antigos, no tempo em que Jerusalém era habitada e vivia tranquila, ela e as outras cidades em volta, quando Negueb e a planície eram ainda habitadas? A palavra de Javé foi dirigida a Zacarias nestes termos: assim diz Javé dos exércitos: façam um julgamento verdadeiro, e cada qual trate com amor e compaixão o seu irmão. Olha para você ver, a palavra de Deus nos diz: assim diz Javé dos exércitos, façam julgamento verdadeiro. Então o julgamento é algo aconselhado pela palavra do Senhor. É algo mandado, pela palavra de Deus. Porque hoje as pessoas, apontam o dedo, julgam as outras pessoas, mas segundo as suas próprias crenças, segundo as suas próprias verdades, segundo aquilo que elas mesmas acreditam ser o certo e errado. Porém, elas se esquecem que nenhum julgamento humano é mais justo do que o julgamento que vem de Deus. É mais justo do que o julgamento que vem da palavra de Deus. Então, quando você for corrigir, quando você for chamar a atenção de alguém, faça o julgamento verdadeiro. O julgamento segundo a palavra do Senhor. Use e abuse da palavra de Deus para chamar a atenção das outras pessoas. Chamar a atenção de forma calma, de forma tranquila, de forma sábia. Pois, aqui como diz na palavra, e cada qual trate com amor e compaixão o seu irmão. Então é tratar com amor, com paixão, porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo. Então é fazer o julgamento, mas o julgamento verdadeiro, o julgamento segundo a palavra de Deus. Não oprimam a viúva e o órfão, o estrangeiro e o pobre, e ninguém fique em seu coração tramando mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram prestar atenção. Deram-me as costas e endureceram os ouvidos para não ouvir. Endureceram o coração para não ouvir a lei e as palavras que Javé dos exércitos enviara pelo seu espírito por intermédio dos profetas antigos. Tudo isso fez com que Javé dos exércitos ficasse com grande ira e dissesse: como eu chamei e eles não escutaram, agora também eles podem gritar que eu não escutarei. Eu os dispersei por todas as nações que não conheciam, e atrás deles a terra ficou vazia, sem transeunte. Eles transformaram num deserto essa terra deliciosa. Capítulo 8. A palavra de Javé dos exércitos foi dirigida nos seguintes termos: assim diz Javé dos exércitos: tenho muito ciúme de Sião, estou fervendo de ciúmes por sua causa. Assim diz Javé dos exércitos: voltarei a Sião, habitarei em seu meio, Jerusalém será chamada cidade fiel, e a montanha de Javé dos exércitos terá o nome de montanha santa. Assim diz Javé dos exércitos: velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, todos de bengala na mão por causa da idade, mas logo as praças da cidade ficarão cheias de meninos e meninas a brincar pelas ruas. Assim diz Javé dos exércitos: se isso parece impossível aos olhos do resto deste povo, seria impossível também para mim naqueles dias? Oráculo de Javé dos exércitos. Assim diz Javé dos exércitos: eu estou libertando o meu povo dos países do nascer ao pôr do sol, e vou trazê-los de volta para morar na cidade de Jerusalém. Então eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles, na fidelidade e na justiça. Assim diz Javé dos exércitos. Coragem! Vocês que nestes dias ouvem essas palavras da boca dos profetas,
no dia em que foram postos os alicerces para a construção do templo de Javé dos Exércitos. Antes desses dias não havia pagamento, nem pelo trabalho do homem, nem pelo trabalho do animal. Não se podia ir e vir tranquilamente por causa do inimigo. Eu tinha colocado todos uns contra os outros. Mas agora eu não vou ser para este resto do povo como fui nos tempos antigos, oráculo de Javé dos Exércitos. Porque a semeadura vai ser em paz. A parreira dará o seu fruto, a terra dará o seu produto. O céu dará o seu orvalho, darei tudo isso como herança ao resto deste povo. Então, da mesma forma como vocês foram maldição entre as nações, casa de Judá e de Israel, agora eu os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, coragem. Assim diz Javé dos Exércitos. Da mesma forma como planejei um castigo contra vocês, quando seus antepassados me aborreceram, diz Javé dos Exércitos, e eu não me arrependi, assim também nesses dias eu planejarei a felicidade para Jerusalém e para a casa de Judá. Não tenham medo. Vocês praticarão isto. Digam a verdade ao seu próximo, julguem com integridade nos tribunais de vocês, não tramem o mal contra o seu próximo, não amem o falso testemunho, pois eu odeio todas essas coisas. Oráculo de Javé. Então aqui a palavra de Deus nos ensina, cara, a fazer tudo. Fazer tudo, leia a palavra de Deus e você entenderá o propósito, aquilo que Deus quer para a sua vida. A palavra de Deus, ela nos educa. A palavra de Deus, ela nos instrui, nos tornando homens e mulheres melhores. Homens e mulheres que colocam Deus, que colocam Cristo acima de todas as coisas. Leia a palavra, ela só tem a agregar na sua vida e principalmente te salvar. Trazerá salvação para dentro da sua casa. A palavra de Javé dos Exércitos me foi dirigida dizendo, assim diz Javé dos Exércitos, os jejuns do 4º, 5º, 7º e 10º mês serão para a casa de Judá um contentamento, uma alegria, uma festa muito feliz. Amem a fidelidade e a paz. Assim diz Javé dos Exércitos. De novo virão povos e moradores das grandes cidades. Os moradores de uma cidade irão para outra, dizendo, vamos aplacar a Javé. Eu vou com você visitar Javé dos Exércitos. Povos numerosos e nações poderosas virão à procura de Javé em Jerusalém para aplacar a Javé. Assim diz Javé dos Exércitos. Nesses dias, 10 homens de todas as línguas faladas pelas nações pegarão um judeu pela barra do manto, dizendo, nós queremos ir com vocês, pois ouvimos falar que Deus está com vocês. E assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. E mais uma vez agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e agradeço também a você por estar tirando esse tempo para a gente ler a palavra de Deus juntos. Se for da vontade dele, amanhã nós estamos aqui de volta. Amanhã nós estaremos aqui de volta. E que aos pouquinhos esse braço aqui vai melhorando, vai ficando ainda mais forte para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Amém? Um beijo, um abraço para você. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.